Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar de uma matéria do site Money Times do dia 7 de janeiro de 2022 que disse: moristas perdem narrativas nas redes, enquanto chapa Cirina cresce. Mas antes de falar sobre isso, tem coisa importante aqui, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal. A gente está aí na luta atrás dos 50 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante, se inscrevendo, ativando as notificações, comentando, deixando like, compartilhando o vídeo, enfim, toda ajuda será muito bem-vinda aqui para o nosso trabalho continuar crescendo. Bom, meus amigos, então é o seguinte, essa matéria do Money Times diz que a batalha por menções no Twitter parece ter ganhado um novo capítulo nesta semana com uma elevação surpreendente da possível chapa entre Ciro Gomes e Marina Silva, apelidada nas redes como Cirina, mostra uma pesquisa realizada pelo Modal Mais com a AP Exata. De acordo com os dados apresentados, Ciro Gomes é o candidato que apresenta a melhor média de aprovação no Twitter. E nesta sexta-feira, ele então foi o único candidato com mais aprovação do que rejeição, atingindo 53% de menções positivas, destacou o documento divulgado neste dia 7. É claro que a visibilidade continua pequena em relação a Bolsonaro e Lula, mas pode se aproximar de Sérgio Moro, disse aqui a matéria. Isso aqui eu faço uma pausa para explicar o seguinte: não liderar em quantidade no Twitter é considerado ainda normal pelo perfil da plataforma, da rede social, porque lá nós temos, por exemplo, Bolsonaro que lidera, ou seja, mesmo Bolsonaro tendo a metade dos votos do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto, no Twitter Bolsonaro tem aí quase o dobro do Lula, porque também é normal ele sendo presidente, tudo gira em torno dele, seja notícia positiva, negativa, questão de pandemia, economia, mesmo aquilo que não tem relação com eleição, acaba colocando o nome de Bolsonaro em evidência. Então a liderança dele lá faz parte. Lula está em segundo porque é um ex-presidente, é quem lidera as pesquisas, portanto, alguém que tem sim a simpatia de muita gente, também tem o ódio de muitos, e aqui quando se fala em liderar em quantidade, não está relacionado à qualidade. Lembrando aqui que Ciro Gomes, em relação ao percentual de menções, Ciro é que tem mais menções positivas. Então Lula está em segundo aqui também, é normal por conta disso. E a briga pelo terceiro lugar, em relação à quantidade, está com Ciro Gomes e Sérgio Moro. E em relação ao Moro, me chama a atenção, não sei se quem tem Twitter já percebeu, que as postagens dele, elas têm uma quantidade altíssima de comentários, né? E vai dizer que agora, um pouco mais pra frente, negativos. E quase que é o mesmo de curtidas, né? Não é normal. Normalmente as pessoas entram, gostam do que foi postado, curte, deixa um comentário aqui, outro ali, ou nem comentam nada. No Moro, tem muita gente que entra só pra comentar e fazer o quê? Criticá-lo, não deixando a curtida. Então, chama atenção essa relação comentários e curtida das postagens de Moro no Twitter. E a matéria vai dizer que Moro tem sido mais falado por conta de ataques do que de suas propostas, o que deixa Ciro em vantagem com relação ao seu adversário mais próximo nas pesquisas. Moristas não têm demonstrado força para enfrentar o grande número de ataques de lulistas e bolsonaristas, e vem perdendo com frequência as guerras narrativas nas redes. Opositores do ex-ministro da Justiça têm tido sucesso na desconstrução do candidato anticorrupção, que é a única plataforma claramente associada a Sérgio Moro. Bom, isso aqui não são palavras minhas, eu apenas estou lendo o que está na matéria e que foi colocado ali por quem analisou a pesquisa. Isso aqui eu já imaginava que fosse acontecer, e eu avisei lá atrás, nas primeiras pesquisas com Moro de fato, como pré-candidato. Existia até novembro a dúvida, né, se ele ia ou não ia entrar de vez na política. A partir do momento em que ele entra e se apresenta como pré-candidato, seus adversários, assim como seus militantes, começam a explorar os defeitos e os pontos fracos de Sérgio Moro. Não por ser o Sérgio Moro, aconteceu assim com todos. Eu falava lá, né, aconteceu com o Mandetta, que sofreu demais na mão dos bolsonaristas, aconteceu com o Datena, com o Luciano Huck, com o Amoedo. Todos estes, né, chegaram a ter um patamar de votos muito acima do que tinham quando desistiram. E todos esses aqui já não são mais pré-candidatos. E Moro não tem uma militância organizada, porque quando o candidato é atacado e você tem uma militância organizada para fazer a defesa, né, com argumentos, que também não é fazer uma defesa qualquer, tem que ter argumento. E o Moro não tem isso a seu favor. Tem gente sim que milita em prol da sua pré-candidatura,
mas a maioria das vezes são ex-bolsonaristas que estavam meio que perdidos em busca de um nome, e aí quando o Moro se apresenta, passa a defendê-lo. Mas eles nem tiveram muito tempo de se organizar, e isso pode levar um certo tempo, não sei se terão tempo até as eleições, se realmente o Moro for pré-candidato, coisa que eu duvido. E tudo isso dificulta lá vencer as narrativas no Twitter. Mas vamos voltar aqui, porque no link tem lá o arquivo, né, com algumas informações extras sobre essa pesquisa. E lá vai dizer o seguinte: já Ciro Gomes está conseguindo impor uma agenda econômica na esfera dos que falam de sua eventual candidatura ao citar um plano nacional de desenvolvimento. A ideia foi bem vista entre os que citam o presidenciável. Isso aqui é muito importante, porque o Ciro é um candidato que ele diz várias vezes, né, que aposta na inteligência do povo e que faz uma campanha mais propositiva. E quando aqui reconhece, né, dessa questão da agenda econômica, é importante porque essa agenda é a principal demanda para as eleições, como as pesquisas captaram, né? A questão da inflação, do desemprego, da renda. Então o povo quer saber respostas vinculadas a esses assuntos, e Ciro Gomes tem um livro, tem um projeto, defende as suas ideias já há alguns anos, boa parte delas vinculadas a essa agenda, e a pesquisa captou isso. E continua dizendo aqui que a possibilidade de uma chapa entre Ciro Gomes e Marina Silva, já apelidada nas redes de Cirina, tem causado entusiasmo entre potenciais eleitores das duas lideranças. Vejam aqui, potenciais eleitores, que consideram que a união entre eles é também a associação do desenvolvimentismo com a sustentabilidade. Com o cenário favorável que vem se desenhando em torno de Ciro, é provável que o pedetista consiga mais espaço entre os eleitores que buscam uma terceira via. Isso aqui, realmente, meus amigos, é um ponto importante, que foi impressionante a quantidade de tweets, de menções, e na sua imensa maioria favoráveis a essa possível chapa Ciro-Marina Silva. Se realmente for confirmada do outro lado a chapa Lula-Alckmin, e essa chapa Cirina também for confirmada, ela pode atrair eleitores que hoje dizem votar no Lula, mas que podem se sentir um pouco incomodados com essa chapa e aí, em busca de pautas mais progressistas, migrarem para Ciro e Marina Silva. E a matéria não tem notícias nada agradáveis para outros candidatos, além de Lula, Bolsonaro, Ciro e Moro. Diz ela que João Dória, Rodrigo Pacheco, Felipe Dávila e Simone Tebet continuam sem conseguir se impor como lideranças de alcance nacional, ao menos nas redes. Bom, meus amigos, então é o seguinte, Twitter é um espaço que eu mesmo demorei a entrar de vez, porque no passado eu até fui lá, percebi que era um ambiente muito tóxico, pesado, e logo saí. Mas acabei voltando por conta até do canal aqui, tentando entender como que tá todo esse termômetro lá, né, que acaba sendo importante por outros motivos, e hoje, particularmente, eu não consigo sair mais. O grande público não tá lá. As pesquisas mostram que estão mais aí no Facebook, no Instagram, e o Twitter é um pequeno percentual que de fato se interessa, né, para estar lá e para movimentar a rede. Mas tem um detalhe importante: quem gosta de política, jornalistas, os próprios políticos, influenciadores digitais, youtubers, estes estão todos lá, buscando informações, deslizes, polêmicas, provocações de um lado ou outro. Então, ter essas menções mais positivas que negativas aqui para o Ciro e dos candidatos é o que tem o maior percentual de menções positivas. Isso é super importante, porque isso aqui vem ser mais uma semente que vai sendo lançada, que a gente não sabe se vai ser o suficiente para eleger Ciro Gomes presidente. Agora, não dá para desprezar a importância disso, e pode ser que esses números aqui e ali façam a diferença para o Ciro lá na frente. Como eu tenho insistido aqui, e me perdoe, né, ter que repetir, a luta do Ciro nesse momento não é para ter 50% dos votos mais um no primeiro turno. A luta dele é tirar Bolsonaro do segundo turno e ir contra Lula. Se o Ciro chegar a ter 15%, 16%, 17%, eu acredito que o Ciro começa a herdar votos úteis de quem está atrás, a tirar votos de Bolsonaro, até de quem está com Lula, né? Que poderia vender então uma chance de tirar o atual presidente de lá. E a gente ter um segundo turno então entre o ex-presidente Lula e Ciro Gomes. Lembrando que o Ciro já lidera em visualizações no YouTube. É disparado o pré-candidato com mais views por lá, um terreno que até pouco tempo era ocupado praticamente só por Bolsonaro. Então, vamos aguardar, ver como que vai ficar de fato esse crescimento do Ciro, se ele acontece também em quantidade e não só em menções positivas, assim como outras redes sociais. Então eu acredito que a partir de agora, não só o Ciro, mas vários pré-candidatos e as próprias militâncias
estarão ainda mais engajadas em tentar colocar aquele que é o seu preferido aí em maior evidência e evidência positiva, e assim como tentar desconstruir os adversários. Isso acaba fazendo parte. Meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.